Oi, amiga, hoje eu vou te contar como que meu ex-ficante, que era envolvido, virou meu cunhado. E se tem uma coisa que eu tenho certeza é que vocês não estão preparadas para essa história. Tudo que vocês imaginar que pode acontecer, vai acontecer, só que 10 vezes pior. Vou falar um pouco sobre a minha história, sobre quem eu sou, sobre a minha vida, para vocês entenderem o contexto, porque se eu já passar para a parte que eu conheci o trash, vocês não vão entender nada. Eu tenho 3 irmãos, 2 irmãos e uma irmã. 2 irmãos são de mãe e pai, tipo assim, separadamente. A minha mãe teve um fora do casamento antes de conhecer meu pai, que nem foi um casamento, né? Só foi um peito e rala ali. E o meu pai tinha um filho também, que é o meu irmão mais velho, fora do casamento, antes de conhecer a minha mãe. Ou seja, quando eles se conheceram, os dois tinham filhos. E aí eles me tiveram. Aconteceu ali e tal, né? Meu pai e a minha mãe decidiu não casar, porque o meu pai gostava da ex dele e a minha mãe gostava da ex dela. Tá certo? Tá. Cada um gostava dos ex e aí eles eram amigos, acabou fazendo e começou a se odiar. Depois que a minha mãe engravidou, ela e o meu pai sentiam um ódio pelo outro que sente até hoje, que eu não sei explicar isso não. Só que esse ódio, né, que um sentia pelo outro, que um falava que não gostava do outro, quando eu tava com 4 meses, a minha mãe foi lá e engravidou de novo dele. E foi aí que nasceu a minha irmã mais nova. Só pra vocês entenderem aqui o contexto. Os meus 2 irmãos eu nunca tive muito contato, não, pra ser bem sincera. Tipo assim, a minha mãe teve o meu irmão do meio, tipo assim, em outro estado. E até hoje eu tenho contato mais ou menos com ele. E o meu pai, o meu irmão mora perto, meu irmão mais velho, mas ele também tem a família dele, a vida dele, então eu nunca fui muito próxima, não. E a minha irmã, ela foi criada pela minha avó. Porque como a minha mãe teve filho muito cedo, a minha avó pegou a minha irmã pra criar, porque a minha mãe praticamente era uma mãe solteira, meu pai assumiu, mas o meu pai nunca foi um bom pai. Tipo assim, meu pai, ele é muito firmeza. Eu vou contar aqui pra vocês a diferença entre meu pai e minha mãe, vocês vão entender. Meu pai, ele é muito firmeza, mas em relação a amor, carinho, ele é péssimo. E a minha mãe já é ao contrário. Amor e carinho, a minha mãe é super amorosa, carinhosa, mas a minha mãe não é firmeza. Entendeu? E vocês já vão entender por quê. E aí, como ela teve filho muito cedo, a minha avó pegou a minha outra irmã, entendeu? Pegou a minha irmã pra criar, então ela foi criada pela minha avó. Beleza, já contei aqui mais ou menos sobre a minha vida. Vamos passar pra não sei nem se é a melhor ou a pior parte. Eu sempre fui criada como se fosse filha única da minha mãe, né? Porque os 2 filhos que ela tinha foi criado por outras pessoas. A única pessoa que ela criou foi eu. Então ela tinha muito medo de errar. Continuação da minha história. Por a minha mãe ter criado só eu, a minha mãe tinha muito medo de errar na minha criação. E aí o que acontecia? Eu esqueci de falar o detalhe mais importante. O meu pai, ele nunca foi religioso, tipo assim, ele nunca foi de ir pra igreja, essas coisas, e por isso que ele não dava certo com a minha mãe, porque a minha mãe, o que acontece? Ela nasceu e cresceu dentro da igreja, tanto que a minha avó é 10 vezes pior que a minha mãe, entendeu? A minha criação foi rigorosa, foi, mas a da minha irmã foi 10 vezes pior. Então a minha mãe, ela queria repassar isso, entendeu? E aí ela decidiu não ficar com meu pai, porque ela falava que o meu pai era um péssimo exemplo. E realmente meu pai era raparigueiro, pegava a cidade toda. Não sei como ele não teve outra filha, outro filho depois da minha irmã, né? Até hoje eu não sei se ele teve, eu não tô sabendo, ou ele não assumiu. Mas enfim, a minha mãe é o seguinte, gente, a minha mãe, ela nasceu e cresceu dentro da igreja. Então, a criação que ela sempre passou pra mim foi na base do que ela aprendeu. Só que o que aconteceu? Por ela ter sido criada assim, ela conheceu o meu pai. Que aconteceu? O meu pai levou ela pro mundo. Sabe? Quando você é muito presa, quando a sua mãe, tipo assim, não deixa você viver, e aí você conhece alguém e essa pessoa te tira daquela bolha. Foi o que aconteceu com o meu pai. Então, a minha mãe, ela engravidou muito cedo. Minha mãe engravidou com 16. Então ela foi mãe muito cedo e a mãe dela passou pela mesma coisa. É de geração para geração. A mãe dela, gente, a minha avó, pra vocês terem noção, a minha avó parece a minha mãe parece a minha irmã. Só pra vocês terem noção. Porque elas tiveram um filho muito cedo. Então a minha avó, ela criou a minha mãe
muito rigorosa, com medo da minha mãe fazer a mesma coisa que ela fez quando adolescente. Minha mãe foi lá e fez. A minha mãe conheceu meu pai, começou a sair pra vários lugares, saiu de casa, foi morar com meu pai. Um mês morando com meu pai, ela engravidou. E aí ela se arrependeu, porque ela gostava de um outro menino, que era da igreja. O meu pai gostava de uma mulher que faz inferno na vida da minha mãe até hoje. Uma mulher que ela é insuportável. Aquela mulher é insuportável. É a ex-mulher do meu pai. Sabe, a mãe do filho dele, do meu irmão. Então, ela mesma, aquela mulher ali é o cão em pessoa. Pra vocês terem noção, aquela mulher já foi na porta da escola me buscar, falando que era minha mãe. Sei lá o que aquela louca ia fazer comigo. Sorte que a professora já sabia quem era aquela louca e não deixou eu sair com ela. Só pra vocês terem noção do jeito que aquela mulher é louca. E aí a minha mãe falou, não vou continuar com você. E aí minha mãe separou dele. Quando a minha mãe separou, uma semana depois que ela separou, ela descobriu que tava grávida de mim. Então, só pra vocês entenderem mais ou menos como que é a família. E se você acha que a fofoca tá pouca, calma aí, continua aí, porque eu vou expor todo mundo. A única diferença entre a minha avó e a minha mãe é que a minha avó, ela casou com o meu vô, né? Que foi quem engravidou ela cedo. Por quê? Porque a família dela era religiosa. Então, se você fizesse lá o tchananã, você tinha que casar. E lá naquela época, se você não casasse, você... Entendeu? Então, o pai da minha avó falou, não, agora que você tirou o lacre da minha filha, tu vai casar com ela, rapaz. E aí, a minha avó casou, 2 meses casada, foi lá e teve a minha tia. Acho que foi minha tia e depois a minha mãe. Alguma coisa assim. Eu sei que a história das duas é muito parecida e vocês vão entender que a história de todo mundo nessa história é parecida. Parece que tá no sangue, de geração pra geração. Então, agora vocês entendem o porquê que eu vou contar toda a história. Vocês vão entender o porquê da minha mãe ser assim, o porquê da minha avó ser assim, o porquê do meu pai ser assim, que me levou a certo lugar, que é o contexto da história. Vamos lá. Por a minha mãe ser assim, chegou uma época na minha vida que eu queria ser rebelde, entendeu? Que eu queria desperiquitar o mundo. Só que o que aconteceu? Eu tinha muito medo de perder lá o lacre. Eu tinha muito medo de dar a minha Laricinha, porque eu pensava assim, meu Deus, se eu fazer isso, a minha mãe vai... E a minha mãe me ameaçava muito, falando que eu ia morar com a minha avó. E eu tinha muito medo de morar com a minha avó, porque minha avó era 10 vezes pior do que minha mãe. Só pra vocês terem noção, a minha avó, além dela ser muito religiosa, preconceituosa, uma cobra em pessoa, tinha horário pra dormir na casa dela, pra acordar. Até os 15 anos de idade da minha irmã, ela buscava a minha irmã na escola. Só pra vocês terem noção, mais ou menos, como ela era doida da cabeça. Mas isso foi bem antes, tá bom, gente? Bem antes dos 15. Coloca aí uns 2 anos antes. Teve essa época da minha vida que eu comecei a ser muito rebelde. A minha mãe, ela nunca me obrigou a ir pra igreja, não. Tipo assim, eu ia se eu quisesse. Eu cresci dentro e tal, mas... Sabe aquela igreja que é antiga, que todo mundo já se conhece? Então, parecia que por eu ser a menina que tinha meu Deus. O pai, gente, meu Deus do céu. Por ser aquela menina que tinha o pai ausente, parecia que a igreja toda era meu pai. As líderes eram o pai, o pastor era o meu pai, a pastora era meu pai, a irmã, a fulana, a ciclana. Se nascesse um bebê dentro daquela igreja, aquele bebê ia ser meu pai. Juro pra vocês, todo mundo ali mandava na minha vida, controlava a minha vida. Então começou a chegar uma época da minha vida que eu já tava de saco cheio daquele povo. E aí eu falei pra minha mãe, olha, eu vou ir só final de semana e quando eu quiser. E a minha mãe falou que tudo bem. Só o que aconteceu? A minha mãe, ela trabalhava muito, que nem eu disse pra vocês, a história, eu e minha mãe. E aí eu